Hugo Mota diz que ataques de 8 de janeiro não foram tentativa de golpe e que Câmara pode analisar anistia. Em entrevista à Rádio Arapuã de João Pessoa, Paraíba, ele reconheceu a gravidade da depredação, mas disse que os atos foram uma agressão às instituições promovida por vândalos e baderneiros sem coordenação política suficiente para caracterizar um golpe. Abre aspas. O que aconteceu não pode ser admitido novamente. Foi uma agressão às instituições. Ponto. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas. E não teve isso, ele afirmou. Imediatamente a partir dessa resposta, ele foi perguntado sobre a possibilidade de, como presidente da casa, tentar dar andamento mais célere àquela discussão sobre a anistia aos presos pelo 8 de janeiro e aqueles que ainda vão ser processados. Não posso chegar aqui e dizer que vou pautar a anistia semana que vem ou não vamos pautar. Será um tema que vamos analisando, digerindo. Thaís, queria que você falasse um pouquinho sobre... Porque tinha uma compreensão, né? Pelo fato de o Arthur Lira ter esse modo mais combativo, explícito, né? Sim. Ele é mais agressivo, Sim. mais contundente, mais direto, bate-boca quando necessário, né? E o Hugo Mota, né? Mais contido, mais polido. Havia essa percepção de que ele era alguém de um trato mais fácil, alguém mais razoável, mais suscetível ao diálogo, etc. e tal. Mas o Arthur Lira nunca chegou a esse ponto aqui, que eu me lembre de cabeça, assim, de praticamente dizer que os caras não têm culpa por tentativa de golpe. São arruaceiros, quebraram as vidraças aí e vida que segue. Eu acho que esse estilo mais duro do Arthur Lira e que é muito, no qual ele é muito hábil em usar essa maneira de se colocar para favorecer os próprios interesses em relação ao governo, em relação à oposição, fez com que ele talvez evitasse esse tema de maneira mais explícita. Mas eu acredito que, embora essa declaração do Hugo Mota contemporizando o 8 de janeiro seja um sinal importante para a gente ficar de olho, e é importante lembrar que ele representa o mesmo grupo político do Arthur Lira, ele representa o centrão fisiológico que comanda o Congresso, embora com um estilo diferente. Ele abre para o governo, nesse segundo tempo, possibilidades um pouco mais favoráveis de um diálogo, né? A simples saída do Arthur Lira do poder, ele que era um todo-poderoso na Câmara, abre mais possibilidades tanto para o governo quanto para os próprios parlamentares. Mas não dá para esperar, por exemplo, que ele tenha uma postura que contrarie, né, a postura do Centrão em relação a essas questões, que por interesses, inclusive, eleitorais, né, tem contemporizado o 8 de janeiro. É importante lembrar que quando ele diz que o golpe precisa ter um líder, né, que as investigações da Polícia Federal, a PGR está aí para apresentar uma denúncia, acho que não precisa avançar muito para entender que o líder, né, se não o líder, ao menos o mentor intelectual dessa insurgência, que embora não tivesse chances de prosperar, queria, sim, a abolição violenta do Estado, a gente vai desaguar no nome de Jair Bolsonaro. Então, né, embora as coisas tenham se dado dessa outra maneira, durante os atos do 8 de janeiro, as conexões entre esse movimento, essa intentona que envolveu, inclusive, membros das Forças Armadas, está muito clara. Então, acho que isso está muito explícito, mas não me surpreende de maneira nenhuma a postura do Hugo Mota em relação a esses temas. Ele tem dado declarações, embora esteja posando ao lado do presidente Lula e tenha no estilo realmente essa diferença em relação ao Arthur Lira, tem dado declarações que reforçam essa afinidade com tópicos de interesse do Centrão na política, né? Ele já se declarou favorável ao semipresidencialismo, diante dessa polêmica toda envolvendo a alta dos alimentos, a inflação, voltou a alfinetar o governo em relação à necessidade de uma agenda mais explícita de cortes de gastos. Então, ele, embora, né, esteja muito mais aberto ao diálogo, de fato é alguém que representa esses interesses no governo, e não me surpreende de maneira alguma a opinião dele, que eu considero equivocada, porque no sentido que se o líder não estava participando daquela insurgência que quebrou os nossos palácios, mas as investigações apontam que ele tem nome, sobrenome, um cargo, e tinha intenções muito claras em relação a isso aí, o que não quer dizer
que essa tentativa tivesse chances de prosperar por conta de todo o contexto que a gente viveu ali em 2022. Então, não tinha chances de prosperar, não tinha, mas que havia o interesse e nessa abolição violenta havia. Não havia competência para fazê-lo. Sim. É muito engraçado imaginar que ele não tenha acompanhado as divulgações da investigação da Polícia Federal, como você citou, porque tem claramente um processo todo, e inclusive depois das eleições, quando realmente já sabia-se que o Lula tinha sido eleito, os avisos, olha, calma que vai ter, calma que vem, ainda não está, a gente não perdeu completamente. Então, assim, e isso tudo está no inquérito da Polícia Federal, tudo isso está sendo esmiuçado. E outra coisa que ele coloca ali também na entrevista que ele deu, que também me chamou a atenção, é ele dizer que o Supremo exagera na mão e que as penas não estão corretas. Então, é mais um outro ponto de interferência, e quando se fala anistia, já é uma interferência completa de dizer, sabe a nossa lei, a lei do nosso país, a Suprema? Então, não serve de nada. E isso causa um amontoado de insegurança que pode ir para qualquer caminho, que isso desestabiliza completamente um país. Então, a anistia, ela faz com que a nossa lei seja absolutamente ignorada. E daí, uma lei ignorada, principalmente na Suprema Corte, vai levar o nosso país aonde? Exato. E eu acho que tem um ponto em relação à anistia que eu acho importante colocar também, que esses movimentos em favor da anistia, ao fim e ao cabo, visam também reabilitar eleitoralmente o próprio Jair Bolsonaro. Sim. Há um projeto aí do deputado Bibo Nunes, do PL, que diante da dificuldade em avançar com as pautas que envolvem anistia, de fato, né? Muda-se a lei que envolvidos, muda-se a lei que encurta-se o período de inelegibilidade estabelecido pela ficha limpa, cujo objetivo é reabilitar o Bolsonaro ainda em 2026. Então, tem todo um movimento. Enfim, por justeza e por amor ao debate, eu não descarto, de fato, argumentos que consideram de boa fé que as penas para algumas das pessoas, dos peixes pequenos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, sejam exageradas. Quando pessoas, por exemplo, da Polícia Militar do DF, o governador Ibanez Rocha, quando os grandes envolvidos nessa concertação todos estão, na maioria, vivendo as suas vidas normalmente. Mas tem aí, em paralelo, para além, né, o discurso público envolve as pessoas, né, os vândalos que foram implicados, né, que foram pegos no quebra-quebra das sedes dos três poderes. Mas o pano de fundo dessa discussão toda envolve reabilitar eleitoralmente o Jair Bolsonaro e outros envolvidos nessa intentona, o quanto antes, se possível ainda antes de 2026. Então, essas coisas estão conectadas, é importante não perder isso de vista, né? Porque interessa muito a esse campo político, e é um discurso com o qual o Centrão é conivente, que torne-se essa discussão a respeito do 8 de janeiro uma discussão que é colocada como a clemência com as pessoas, né, que a vovó que se enganou, a vovó, exato, a vovó do sul do Bahia que foi iludida. É o tio do Zap, que na verdade o tio do Zap, exato. Todo o discurso em relação a isso público envolve muito essas pessoas. Mas as coisas não são bem assim, a gente não pode perder isso de vista, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.